Louvado seja o nome de Jesus Cristo, por nos permitir viver isso. Embora não de forma perfeita, mas nada substitui a família. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, para com os que guardam a sua aliança e para com os que se lembram dos seus preceitos e os cumprem. Salmo 103, 17 e 18. Eu quero pensar com os irmãos nessa noite, fazendo uma junção das duas coisas. Estamos no mês da família, já estivemos aqui ontem, pregamos sobre o fortalecimento da família através de uma unidade na fé. E nós estamos realmente gratos a Deus por nos dar a oportunidade de nos debruçarmos sobre a palavra de Deus e pensarmos sobre a família. Irmãos, quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós tomamos conhecimento da história de um povo. Um povo que foi criado por Deus para a sua glória. E esse povo está presente na terra. Esse povo tem a sua origem lá em Gênesis capítulo 12. Desde então, Deus está construindo esse povo, que crescerá muito, se tornará escravo no Egito, lá ficará por 400 anos, depois será liberto pela mão poderosa do Senhor, levado para o deserto, e lá esse povo receberá a sua constituição, que no caso é a lei. E nessa lei, Deus reitera a importância da família. Deus fala para famílias. A lei de Deus foi dada a famílias. Não é à toa que o judeu preza pela família. O judeu sempre levou muito a sério essa questão da transmissão dos princípios divinos de geração em geração. É claro que houve momentos obscuros na vida desse povo. Momentos extremamente obscuros, quando o povo se perdeu em meio à idolatria, mas dentro de um contexto até mesmo cultural, o povo de Israel sempre foi um povo que valorizou muito a família. E isso é algo extremamente necessário para a igreja de Jesus. Porque nós estamos vivendo num tempo onde sucessivos ataques à família têm sido empreendidos pelo nosso inimigo. Essa semana aconteceu no Rio de Janeiro um show de uma das artistas mais famosas das últimas décadas, e eu não sei se eu poderia chamar aquilo de show. Na verdade, o que aconteceu no Rio de Janeiro, essa semana que passou, foi um culto ao sexo. Essa é a verdade. O que aconteceu ali foi algo aterrador para aqueles que acreditam nesse pilar chamado família. E é interessante que, no sul do Brasil, pessoas choravam os seus mortos por conta daquela terrível enchente que invadiu cidades inteiras. Porto Alegre está debaixo d'água. Se você entrou no Instagram e nas redes sociais nessa última semana, você viu cenas aterrorizantes de pessoas sendo levadas pelas enxurradas, pelos rios que subiram 5, 6 metros
acima do seu leito normal. Hoje eu vi uma cena que me deixou extremamente estarrecido. 2 pessoas em cima de uma laje com 2 cães, o helicóptero a alguns metros acima, tentando promover o resgate daquelas 2 pessoas e mais aqueles 2 cães. De repente, a laje desabou e as pessoas e os animais sumiram na correnteza do rio. E no Rio de Janeiro, 1.600.000 pessoas na praia de Copacabana, participando de um verdadeiro culto ao sexo. E aquilo promovido, grande parte, com dinheiro público. Então nós estamos vivendo tempos de contraste no nosso país. De um lado, libertinagem, ataques à família, pessoas indo para as redes sociais para, de alguma maneira, tentarem desconstruir esse importante pilar da sociedade, e do outro lado, pessoas sofrendo, chorando. Eu não estou atualizado, mas até onde eu tomei conhecimento, já havia 66 pessoas mortas no Rio Grande do Sul. Não estou atualizado, pode ser que esse número tenha aumentado. Então nós estamos vivendo num país de contrastes. O povo que aplaude de um lado é o povo que chora do outro. Um povo que aplaude a desconstrução da família é um povo que chora o esfacelamento da família. E nós? Como é que nós ficamos nisso tudo? Bom, eu amo esse livro. Esse livro é o livro de Deus. E quando eu abro as páginas desse livro e começo a lê-lo, isso realmente fortalece o meu coração e me faz não só acreditar, como também defender ainda mais a família. Quando nós lemos o Salmo 128, quando nós estamos diante do Salmo 128, nós estamos num dos chamados salmos de romagem, que eu já falei para vocês, também chamados de salmos dos peregrinos, ou cântico dos degraus. O povo subia para Jerusalém, e quando iam subindo as escadarias do templo, eles cantavam esses salmos. E é muito interessante, porque juntamente com o Salmo 127, são salmos que falam da importância da família para o povo judeu. O povo judeu era um povo que se reunia em famílias. Eles iam juntos como família para o templo no dia de sábado, cultuar e adorar a Deus. Os filhos eram enviados para as sinagogas desde cedo, para que pudessem aprender a lei de Moisés, para que pudessem conhecer os profetas. Depois de 12 anos, o menino era entregue a um rabino, onde ele poderia seguir a profissão do pai ou se aventurar então na vida religiosa, se tornando um rabino posteriormente. Então o Salmo 128, juntamente com o Salmo 127, é um desses momentos quando a Bíblia exalta a família. Quando a Bíblia fala da importância da família. Irmãos amados da primeira igreja batista em Divinópolis, estejamos de joelhos pelas famílias. Oremos por nossas famílias. Defendamos as nossas famílias. Acreditemos nas nossas famílias. Lutemos pelas nossas famílias. Meu irmão amado, você que está aqui nesta noite, você que foi chamado para ser o sacerdote da sua casa, lute por sua família. Entenda quais são os pontos que precisam ser trabalhados na sua vida para que você possa ter uma família nos moldes da palavra de Deus. Minha irmã amada, você que está aqui nesta noite, entenda o seu papel dentro da sua casa.
e deixe-se levar pelo Espírito Santo de Deus, para que juntamente com seu marido, vocês possam criar filhos saudáveis, tementes a Deus, que deem continuidade ao legado deixado a eles por vocês. A igreja está caminhando, está seguindo o seu curso. Daqui 20, 30 anos, provavelmente muitos de nós já não estarão mais aqui. Os nossos filhos, sim. E eles precisam continuar lutando e defendendo a causa de Cristo. E essa causa de Cristo perpassa pelas famílias. Então eu quero convidar vocês, nesta noite, a investigarmos o Salmo 128, porque ele é a receita da felicidade. Se alguém perguntar para você, você é feliz? Se você consegue olhar para o Salmo 128, e se você consegue aplicar e entender a importância desse salmo na sua vida, você poderá dizer, sim, eu sou feliz. Eu sou muito feliz. Porque eu tenho coisas que estão presentes nesse salmo que muitos não têm. A felicidade, ou pelo menos a aparente felicidade mostrada por muitos hoje em dia, é algo tão frágil que não resiste a um momento de provação. Mas quando nós realmente estamos enraizados, alicerçados na palavra de Deus e aplicamos os princípios aprendidos nela, principalmente dentro das nossas casas, nós teremos famílias vitoriosas para mostrar ao mundo. O salmista, ele vai nos apresentar aqui o segredo. Qual é o segredo para você ser feliz? E essa felicidade está entrelaçada, ela está totalmente abraçada com o fato de termos dentro das nossas próprias casas os elementos necessários para essa felicidade. Observe que a felicidade de um homem não está necessariamente do lado de fora, está especificamente dentro da própria casa. O salmista começa dizendo assim, bem-aventurado, ou seja, mais do que feliz, se formos entender essa palavra dentro do conceito hebraico, mais do que feliz. Bem-aventurado, na verdade, não existe, não há uma tradução específica, uma tradução que consiga mostrar o sentido de bem-aventurado. Usa-se a expressão mais do que feliz, mas ser bem-aventurado é infinitamente mais do que isso. Então, o extremo da felicidade está naquele que teme ao Senhor. E o que é temer ao Senhor, pastor? Se eu perguntar para vocês aqui o que é temer a Deus, eu terei aqui um sem número de respostas. Cada um apresentará o seu conceito de temor a Deus. O que é temer a Deus? Será que temer a Deus é ter medo de Deus? Será que Deus é um tirano, um carrasco, de quem nós devemos ter medo? Será que temer a Deus é olhar para Deus e começar a tremer porque Ele está diante de nós? Eu digo para vocês uma coisa, irmãos, temer a Deus não tem nada a ver com medo, absolutamente. Temer a Deus é considerar Deus. É você levar em consideração tudo que você faz, entendendo que Deus, Ele está aprovando aquilo que você faz. E se porventura, por temer a Deus, você perceber pelo Espírito Santo
que algo não agradará a Deus, você o considera tanto, você o ama tanto, você o valoriza tanto, você o quer tanto, que você não faz aquilo. Não é medo, é um respeito que jaz no coração e nos auxilia na nossa vida e na nossa conduta diante de Deus. Isso é temer a Deus. É quando você está diante de uma situação e o seu coração automaticamente faz a seguinte pergunta: será que o meu Deus se agradará disso? E aí o Espírito Santo responde imediatamente: não. E você então toma a decisão: então não farei. Não farei, não porque eu tenho medo de Deus, mas porque eu o respeito. Isso é temer a Deus. Por isso que o Salomão vai dizer: o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Porque quando você teme a Deus, você vive com responsabilidade. Você passa a viver um estilo de vida inquestionável. Cada decisão sua, cada atitude sua é pensada e repensada para que você não entristeça o coração de Deus. Isso é temer a Deus. Por isso que o salmista diz aqui no Salmo: bem-aventurado, extremamente feliz, dominado por um sentimento de alegria tal é aquele que considera o Senhor e anda nos caminhos do Senhor. E isso vai resultar em algumas coisas. Quando você teme a Deus, quando você realmente oferece a Deus o seu coração e você o teme, o Senhor, Ele vai considerar também você e Ele vai dar a você aquilo que é, se eu posso assim dizer, depois dele, o que você tem de mais valioso. O que é, pastor? É a sua família. Qual é o primeiro ponto onde Deus irá trabalhar se você o temer? É na sua família. Porque o nosso equilíbrio, a nossa segurança está onde? Eu disse para vocês, está dentro de casa. É lá que tudo acontece. É lá onde tudo realmente acontece. Então o salmista diz assim: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Algumas coisas vão acontecer dentro da sua casa. É o ponto de partida. Porque se essas coisas acontecem dentro de casa, as demais coisas são apenas consequências daquilo que já aconteceu dentro de casa. Observe só a sequência. Primeiro você teme a Deus, Deus então começa a trabalhar dentro da sua casa, e isso resultará numa pessoa equilibrada, numa pessoa saudável, numa pessoa que tem algo para oferecer para o mundo. Por isso que o ponto de partida é a família. E não é à toa que Satanás tanto trabalha contra a família, porque tudo começa lá. Não começa na igreja. Não é na igreja que tudo acontece, não. A igreja, ela recebe as consequências disso. Os irmãos estão entendendo? O que é a igreja? Senão o resultado do que acontece dentro das famílias. Então qual é o ponto de partida? O ponto de partida é dentro de casa. É lá que tudo começa. E isso vai refletindo. Reflete na vida profissional, reflete na vida estudantil, reflete na igreja, reflete no seu dia a dia. Você se torna uma pessoa de bem, você se torna uma pessoa aprazível, agradável. Por quê? Porque você está recebendo os resultados do temor a Deus dentro da sua casa. Irmãos, eu quero dizer uma coisa para vocês. Eu trabalho
graças a Deus, como pastor, desde 2012 que eu fui consagrado, e eu sempre estabeleci para mim uma rotina de trabalho. E eu quero dizer para vocês nessa noite, sem nenhum tipo de pedantismo, mas apenas quero que os irmãos entendam o que eu estou para dizer. Eu tenho uma rotina de trabalho. Eu venho para a igreja a partir de terça-feira, segunda-feira é a folga pastoral, é aquele dia que a igreja me dá para mim poder dormir até mais tarde, colocar os pés para cima, ficar de bermuda dentro de casa, não é? Poder ir tomar um sorvete com a família, poder ir no shopping. É a segunda-feira, é o domingo do pastor. Mas a minha semana começa na terça-feira e vai até domingo. E eu tenho uma rotina. Nós, pastores, temos. O irmão Eduardo já chegou chegando, né? Já chegou chegando. Pastor Rogério também tem uma rotina. Nós, pastores, temos uma rotina. Eu chego na igreja sempre na parte da manhã. Há momentos em que eu chego aqui antes da secretária. Sim ou não, Ruth? Houve dias que a Ruth chegou aqui, eu já estava aqui, não é? E ali eu fico na parte da manhã, atendendo, aconselhando, cuidando da parte mais burocrática do ministério. Vou para o almoço, à tarde estou de volta para a igreja, aqui fico 5 até 5:30, vou em casa, tomo um banho, como alguma coisa e saio para fazer alguma visita. E chego em casa às vezes 10:30, 11 horas, de uma visita, de um aconselhamento, de uma reunião. Mas é impressionante como que tudo isso acontece com prazer, com satisfação, com alegria. Sabe por quê? Porque eu percebo que eu tenho uma base de apoio dentro da minha casa. Eu tenho uma esposa que entende isso, eu tenho filhas que entendem isso. Se bem que de vez em quando elas me pedem para poder tirar um pouquinho o pé do acelerador, mas isso faz parte. E quando termina o meu expediente, sabe para onde eu quero ir? Eu quero ir para casa. Eu quero chegar em casa. Eu quero abrir a porta do meu apartamento e quero dar de cara com a minha esposa. E ali nós nos abraçamos muitas vezes, ou contamos uma situação, e eu quero ver minhas filhas, e eu tenho prazer nisso, e sei que os irmãos também têm, sei que os pastores também têm. Por quê? Porque, irmãos, é lá que tudo acontece. Eu já ouvi tristemente relatos de pessoas que me disseram: pastor, o momento mais difícil para mim é quando eu estou terminando o meu expediente e eu preciso voltar para casa. Eu já ouvi isso. Eu já ouvi isso. É o momento quando eu tenho que voltar para casa. Porque eu não tenho paz na minha casa, eu não tenho alegria na minha casa, eu não tenho entendimento na minha casa, eu não tenho compreensão na minha casa, eu não tenho carinho na minha casa, eu não tenho amor na minha casa. Pastor, eu não aguento voltar para casa. Quando eu saio de casa, eu fico bem o dia todo, mas quando chega a hora de bater o cartão e voltar para casa, o meu coração se aperta, eu fico deprimido, eu fico triste, eu fico dentro do ônibus pensando se eu não tenho um outro lugar para ir. Isso é uma tragédia. Por isso que tudo começa lá. E o salmista então está dizendo: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. E aí, a partir do versículo 2, o salmista começa a dizer o que acontece dentro de casa, que é, com certeza, resultado desse temor a Deus. Porque Deus, com as suas infinitas bênçãos, e nós cantamos aqui, conta as bênçãos, conta quantas são recebidas da divina mão. E aí nós começamos a pensar numa série de coisas, mas eu quero desafiar você a contar as bênçãos dentro da sua casa. São inúmeras. E aqui o salmista diz o seguinte, olha só: primeira bênção que advém do temor do Senhor dentro de casa: do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Sabe qual é a primeira coisa que Deus traz para as famílias que o temem? Provisão. Não falta nada. Nada.
É impressionante como o Senhor abençoa com a sua provisão a família que o teme. E quando falo de provisão aqui, eu quero pedir licença aos irmãos para ir um pouco além do sentido do termo. Eu não quero apenas falar de provisão no que tange a mantimentos, comida. Eu quero falar de uma provisão total. O Senhor é aquele que provê paz dentro da nossa casa, é aquele que enche as nossas despensas de paz, de alegria. Eu me lembro de uma família que eu visitei há um tempo atrás aqui, já tem um bom tempo, muito tempo, e nós fomos visitar essa família, e quando vocês observam essa família, vocês percebem isso que eu estou dizendo. É uma família que, apesar das suas dificuldades, é uma família que tem provisão da parte de Deus. E eu não me esqueço dessa cena. Fui visitar essa família, e quando terminamos de visitar essa família, estávamos já nos momentos de despedidas, eles foram conosco até o portão. E ali nós nos despedimos, entrei no carro, e quando eu fui saindo, eles começaram a brincar um com o outro e fizeram um trenzinho. Aí o pai ficou na frente, a esposa agarrou na cintura do pai, os dois filhos agarraram um na cintura do outro, e eles começaram a brincar de trenzinho, dando risada ali já no final da visita, e isso ficou marcado no meu coração, porque eu percebi que aquilo foi puramente espontâneo. Sabe, famílias que brincam uns com os outros, famílias que se alegram uns com os outros, é a provisão do Senhor. A sua casa é uma casa de brincadeiras adultas. Você na sua casa brinca com seus filhos, brinca com sua esposa. Ou você na sua casa é aquele que chega e fecha a cara e fica num canto inacessível e ninguém pode chegar perto de você, porque senão ouvirá um sonoro grito e uma palavra depreciativa ou uma palavra áspera. Eu quero dizer para vocês que a família que teme ao Senhor, o homem que teme ao Senhor, tem uma família brincalhona, uma família alegre, uma família onde ambos brincam um com o outro, uma família onde tem gracejos, tem risadas, tem brincadeira, por que não? A minha esposa, vocês olham minha esposa quietinha, assim, nos bastidores, mas vocês precisam puxar a orelha dela. Ela tem algumas fotos minhas com as meninas quando eram pequenas. Tem lá algumas fotos. Tem uma foto, por exemplo, que elas colocaram um turbante em mim. Não é? Eu estava dormindo, gente. As meninas foram lá e colocaram um turbante no pai delas. A minha esposa tirou foto. Teve um outro dia que eu e Ana Luísa estávamos dançando na sala. Isso mesmo, gente. Eu e Ana Luísa estávamos dançando, brincando na sala, não é? A minha esposa tirou foto. Não, dessa vez não, ela gravou um vídeo. E sabe o que ela disse para mim, irmãos? Essa mulher aí, ela disse assim para mim: você está na palma da minha mão. Se você não fizer o que eu quero, eu mostro para todo mundo. Ela disse isso. Irmãos, a minha esposa tem fotos para usarem de chantagem comigo. É isso mesmo, minhas filhas idem, não é? Teve uma vez que nós estávamos brincando dentro de casa, e eu me aventurei lá a imitar um super-herói. Para quê? Mal sabia eu que estavam tirando fotos de mim. Está tudo lá nos arquivos dela, já procurei, já vasculhei para apagar, para deletar, mas eu não sei onde ela guardou essas fotos. Mas ela tem usado isso contra mim, vê se pode. Vê se pode, não é? Por que não ser assim dentro das nossas casas? Por que é que nós temos que ter famílias travadas? Pais sisudos, separados por um aparelhinho eletrônico com uma tela colorida que tem a nossa atenção por 1, 2 ou 3 horas.
Por que é que nós não podemos ter momentos assim, família? Isso faz parte da provisão do Senhor. É claro que Deus provê. É claro que Deus enche as nossas latas. Eu gosto muito do Salmo 37, versículo 25. Gosto muito desse salmo. O salmista diz assim: fui moço e hoje sou velho, mas eu nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Eu sei que Deus provê. Eu sei que Deus tem nos abençoado com fartura. Eu que o diga, eu tenho visitado muitas famílias da igreja e quanta fartura eu tenho visto nas mesas das famílias da igreja. Fartura de iguarias. Eu vou na casa dos irmãos e é cada mesa preparada para mim, tanta iguaria. Tem hora que eu pergunto, quantos pastores os irmãos estão esperando aqui? Não é possível. Graças a Deus, Deus tem abençoado a igreja de Jesus com fartura. Mas eu quero perguntar, tem havido fartura de alegria na sua casa? Tem havido fartura de momentos de descontração na sua casa? Tem havido fartura de brincadeiras na sua casa? Você, pai, já foi maquiado pela sua filha? Eu já. E não queiram ver a foto. Não queiram ver. Que coisa maravilhosa, né? Está lá nas fotos dessa senhora chamada Cléria Regina Fidelis. Não é? Conversem com ela para mim, irmãos, por favor. Falem com ela, não faça isso com o pastor. Por favor. Tem havido fartura de carinho na sua casa. Você, marido, você é romântico? Te peguei, né? Você tem sido romântico com a sua esposa? Você tem se declarado para ela? Você tem olhado para sua esposa e falado palavras belíssimas para ela? Você tem mandado mensagens no dia? Usa-se o WhatsApp para tanta coisa, né? Você manda para ela um eu te amo lá no meio do dia, sem ela esperar. Você, minha irmã, como é que você recebe seu marido quando ele chega? Alegre. Achou que não ia ter para vocês? Alegre. Com satisfação, você não via a hora dele chegar. E esse homem que está demorando, meu Deus. Aí você manda uma mensagem, onde é que você está, abençoado? Tem sido assim na sua casa? Tem havido essa fartura de Deus na sua casa? Pois o homem que teme ao Senhor tem fartura dentro de casa. Por que é, irmãos, que o romantismo tem acabado nas famílias da igreja? Dá uma prova para sua esposa de que você é um homem romântico. Se inscreva no jantar dos namorados. Chega perto da sua esposa e fala assim: meu bem, dia 8 está chegando. Já me inscrevi lá, eu e você, no jantar dos namorados. Mas meu amor, está caro, eu sei. Mas por você, eu sou capaz de tudo. Até de pagar R$160. Sim ou não? Fartura. Olha só. Do trabalho das tuas mãos comerás, feliz será e tudo te irá bem. Isso aqui está falando para nós homens. Aí vem, olha que interessante. O salmista continua dizendo, olha o que acontece com o homem que teme ao Senhor. Tua esposa, no interior da tua casa. Eu não falei para vocês que tudo começa dentro de casa? Tua esposa, no interior da tua casa, será como a videira frutífera. Sabe o que isso significa? Que a sua esposa sempre terá um fruto para te oferecer. Sempre. Todas as vezes que você procurar a sua esposa para conversar, procurar a sua esposa para estar simplesmente perto, ela terá um fruto para te oferecer. Isso é promessa de Deus, irmãos. E se isso não está acontecendo na sua casa, é porque você não tem temido ao Senhor. Pronto, falei.
porque a palavra de Deus não mente. Seja Deus verdadeiro e o homem sempre mentiroso, disse o apóstolo. Então, se a sua esposa não tem tido frutos para oferecer para você, reveja se você, talvez, esteja com falha no seu temor a Deus. Os seus filhos, como rebentos da oliveira. Observe só que o salmista está falando de elementos comuns do dia a dia. Oliveira, videira, que eram e que continuam sendo plantas muito comuns na Palestina. Então, quando o salmista diz, a tua esposa será como videira frutífera, e teus filhos como rebentos da oliveira, o judeu, o homem de Israel, entendeu perfeitamente o que o salmista quis dizer. A roda da tua mesa. Meus queridos irmãos, tudo isso está relacionado com a provisão do Senhor. Ou seja, se você teme a Deus, da maneira como a palavra de Deus nos instrui, e aqui vale um conselho, de repente precisamos orar, Senhor, o que é que está errado? Eu estou temendo o Senhor adequadamente? O temor que há no meu coração é o temor que o Senhor espera, porque a tua palavra diz isso, isso e isso, e eu percebo que isso não está acontecendo. Irmãos, vale a pena apelar para o Senhor, para as promessas que Ele nos fez em sua palavra. Eis, veja só, como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Irmãos, nós precisamos entender que é dentro de casa onde tudo começa. E se tudo começa dentro de casa e acontece dentro de casa, isso irá refletir em cada área de nossa vida. Irá refletir na maneira como eu trabalho, irá refletir na maneira como eu lido com as pessoas, porque dentro de casa tudo está acontecendo da maneira como deveria acontecer. E aí o salmista caminha para o final. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de sua vida. Vejas os filhos de seus filhos, paz sobre Israel. Uma coisa muito almejada pelo judeu, sabe o que era? Vida longa. O judeu é aquele que queria uma vida longa. Ele queria viver muito, para aumentar a sua prole, para encher Jerusalém de novos judeus, porque assim Jerusalém continuaria forte. O judeu tem uma paixão, tem um amor por Jerusalém. Então, como é que um judeu poderia contribuir para que Jerusalém continuasse forte? Enchendo Jerusalém de gerações e mais gerações de filhos. Aqui nós estamos diante, irmãos, de mais uma bênção do Senhor para aquele que teme ao Senhor. Sabe o que é? É o cumprimento do propósito para o qual nós nascemos e servimos a Deus. Contribuirmos para que o povo de Deus aumente em número e em qualidade. Aqui está mais uma evidência da bênção do Senhor. Quando um pai, ele consegue impregnar na mente e no coração do filho os princípios do reino de Deus, e ele começa a perceber que os filhos estão praticando isso, e aqueles filhos crescem, e eles também vão ensinar para os filhos, que vão ensinar para os filhos, e assim toda uma geração irá servir ao Senhor. Eu conheço irmãos, aqui mesmo nessa igreja, famílias assim, famílias que deram origem a gerações de crentes. Isso é um cumprimento das promessas da palavra de Deus. É muito importante que nós compreendamos isso. O Senhor abençoará aqueles que o temem, com famílias saudáveis, famílias felizes,
Ele suprirá as necessidades dessa família. Ele encherá as despensas dessa família. Ele abençoará essa família com fartura. Não necessariamente com fartura de bens materiais, mas com fartura de alegria, de paz, de regozijo. O Senhor é aquele que tem cuidado das famílias, daqueles que o temem. Eu tenho uma frase aqui, muito importante, que fala dessa questão da longevidade, que era tão importante para o judeu. E longevidade não está relacionado necessariamente a muitos anos de vida, mas a uma história que se constrói e que muitos anos depois ainda é conhecida e ainda é contada. Hoje nós estamos no século 21. Quantas histórias ouvimos de grandes homens de Deus que temeram a Deus há 100, 200, 300, 400 anos atrás. A história deles permanece viva. É dessa longevidade que nós estamos falando. Uma história que você começa e que será contada de geração a geração, porque você será lembrado. Então há uma frase que diz assim: a verdadeira longevidade não se mede em anos, mas em contribuições significativas para o reino de Deus. Eu quero apenas trazer aqui para os irmãos uma aplicação desse salmo. E eu termino a minha palavra. O temor ao Senhor é a chave que abre a porta das verdadeiras bênçãos, seja de forma individual, seja na família. Você quer ter uma família abençoada? Eu não estou falando de dinheiro, eu não estou falando de riqueza. Conta-se uma história de um senhor que era um crente em Jesus. Um crente em Jesus. E ele era conhecido por ter uma família muito unida, uma família serviçal, uma família que amava a igreja, uma família que era bênção para a igreja. E esse senhor, um dia, conversando com o pastor, ele contou: pastor, lá em casa eu tenho uma árvore, e eu quero que o senhor vá lá conhecer a minha árvore. O pastor: claro, eu quero conhecer a árvore. E aí aquele irmão convidou o pastor um dia, porque o pastor queria saber: irmão, eu quero saber qual é o segredo da sua família. A sua família é algo impressionante. Eu vejo seus filhos, que alegria são os seus filhos. Irmão, que coisa maravilhosa. Que bênção que é a sua família. Eu queria que o irmão me contasse qual é o segredo. Vamos lá, pastor, que eu vou te mostrar. E tinha uma árvore na porta da casa dele. E ele então disse: pastor, o segredo é essa árvore. É mesmo, essa árvore está propositalmente aqui. Essa árvore eu a plantei aqui para um propósito. Então qual é o segredo, irmão? Pastor, essa árvore, ela está aqui há aproximadamente uns 30, 35 anos. Quando eu me casei, eu a plantei. Porque eu queria realmente que ela fosse uma testemunha de algo muito importante. Eu amo o Senhor, mas pastor, essa árvore cresceu e ouviu cada oração que eu fiz. Seria a minha árvore, a árvore do meu clamor pela minha família. Essa árvore é a árvore que ouviu todas as orações que eu fiz para os meus filhos, para minha esposa, ao longo de 35 anos. É uma árvore que foi regada com lágrimas das orações que eu fazia pela minha família há 35 anos. As raízes dessa árvore foram regadas com lágrimas.
Eu me prostrei perante essa árvore várias vezes. Eu abracei essa árvore várias vezes. Eu chorei nessa árvore, orando e falando com Deus várias vezes. Essa árvore é minha companheira de lutas, de orações, de confissões. Ela é uma testemunha viva de que Deus ouve a oração daquele que chora, daquele que luta, daquele que batalha pela família. Eu queria apresentar ao Senhor, então, a minha companheira, essa árvore. Aqui está o segredo dessa família que o Senhor tem visto. Talvez é isso que esteja faltando em nós. Árvores de oração. Árvores diante das quais, muitas vezes, nós estamos orando e chorando pelas nossas famílias. É claro que eu não estou aqui mistificando isso. Eu estou apenas dizendo para os irmãos que nenhuma família será verdadeiramente uma família unida, que atende os propósitos de Deus, que cumpre os propósitos de Deus, que brilha mostrando a luz que há nela, se não estiver alguém que teme a Deus pelejando por ela. Talvez você não tenha uma árvore em casa, mas você tem um sofá, você tem uma cadeira, você tem um cantinho no seu quarto. Talvez você tenha lá no seu trabalho a sua mesa de escritório, talvez pode ser o seu carro. Talvez pode ser a pista de caminhada. Mas eu vou pedir uma coisa para vocês. Estejam sempre de joelhos pelas suas famílias. E peçam a Deus na oração, Senhor, e que eu possa temê-lo cada dia mais. Porque eu sei que se eu temê-lo, como o Senhor quer ser temido, como o Senhor quer que realmente seja o meu temor, eu tenho certeza de que o Senhor ouvirá as minhas orações e abençoará a minha família. Você tem uma árvore de oração, você tem uma mesa de oração, um cantinho de oração, um lugar de oração, então esteja lá pela sua família. Ore a Deus, coloque sua família diante de Deus. Não desista da sua família. As coisas não andam do jeito que você queria, ore mais ainda. Gaste horas de oração pela sua família. Clame a Deus por um milagre na sua família. Quem é o elemento problemático na sua casa? Tem sido o seu esposo? Chore por seu esposo. Ore por seu esposo. Clame a Deus por seu esposo. É a sua esposa? Clame a Deus por ela. Pare de apontar o dedo. Pare de acusar. Pare de cobrar. Pare de dizer, você precisa mudar. Comece a gritar, não com os lábios, mas com os joelhos, clamando a Deus pela sua casa. É assim que nós teremos uma família vitoriosa. É assim que seremos realmente felizes. Você pode dizer nessa noite, sim, pastor, eu sou feliz. Tudo isso que o Senhor diz está acontecendo dentro da minha casa. Louvado seja Deus pela sua vida. Mas talvez você diga assim nessa noite, pastor, ainda não. As coisas ainda não estão acontecendo como eu gostaria. Eu vou orar mais. Eu vou clamar mais. E vou pedir principalmente que o Senhor aumente meu temor. Porque se há promessas para aqueles que temem ao Senhor, eu quero estar listado nesse rol de pessoas que estão recebendo as promessas do Senhor. Você quer orar comigo agora, pela sua família, pela sua casa? Você quer fazer aqui, agora, desse local, a sua árvore de oração? O seu lugar de oração? Vamos cantar então, primeiramente, Firme na Rocha, 367, e depois nós estaremos orando ao Senhor.